Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos falar sobre autogestão hoje? Vamos! Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de hoje. Nós já estamos passando do 15º, já é a 15ª aula. Vamos lá, vamos chegando, meu povo. Muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Vamos lá, vamos começar. Esperar o Instagram só avisar as pessoas que nós já estamos online. Pontualmente às 9 horas. Vamos chegando. Muito boa noite, povo! E aí, tudo bem? Gente, vamos lá para uma aula rápida, uma aula para dar uma energizada para nossa semana. Quero falar hoje sobre autogestão, né? É um tema que... o que é gestão, né? Eu trago aqui a gestão muito aplicada à gestão de pessoas, falo sobre comportamento, como gerir os seus próprios comportamentos e também como gerir outras pessoas. Gestão é tudo aquilo que é sobre organizar, alocar recursos. Organizar recursos, tirar daqui, colocar ali. Então, recursos, sejam eles humanos, recursos financeiros, recursos de tempo. O tempo também é o nosso recurso. Eu digo que é o nosso recurso mais precioso, porque é sobre uma linha do tempo que nós realizamos os nossos objetivos, realizamos ou não. Então vamos lá, eu quero falar hoje sobre autogestão, que é uma coisa que eu gosto muito de trazer para vocês como a base de qualquer gestão que você vai fazer. Você já gere recursos, você gere a tua família, gere a sua casa, gere o seu dinheiro, bem ou mal, você gere o seu dinheiro. Você decide aonde colocar os seus recursos financeiros. Então, se atente à maneira como você está fazendo, mas você já faz gestão. Você já faz gestão no seu trabalho, dos seus colaboradores, as pessoas que te ajudam. Se você tem dentro da tua casa pessoas contratadas, uma empregada doméstica, um jardineiro, alguém que presta um serviço para você, você já gere pessoas. Mas hoje eu quero falar sobre a base dessa gestão. Não adianta nós falarmos sobre gestão de outros recursos se nós não falarmos da gestão de nós mesmos. Gerir parte pelo princípio de que você organiza a sua própria vida para que você possa ter autoridade. Eu falo assim, você tem que ter moral para você dar pitaco na vida das pessoas. Se você só tem essa moral para você ajudar as pessoas, gerir pessoas, direcionar pessoas, se você faz isso por você. Agora, se você, meu amigo, se você, minha amiga, não consegue gerir a sua própria vida, é muito difícil que alguém siga os seus direcionamentos. Então, nós não direcionamos ninguém pelas palavras que a gente fala. Nós direcionamos as pessoas através dos exemplos que a gente dá. Então, se você tá aí enfrentando um desafio na sua vida, as pessoas que eu contrato, ninguém faz o que eu falo, os prestadores de serviço que eu contrato, que eu tenho parceria, não fazem aquilo que prometem, o meu marido, o meu filho não faz aquilo que eu digo. A pergunta é, como você está sendo vista por essas pessoas? Como você tem gerido os seus recursos internos antes de poder gerir os recursos externos? Tem uma frase cara, se você nunca ouviu essa frase, tá na hora da senhora anotar. Assim como está fora, está dentro. Então, da forma como está dentro de você, vai ser expressa, materializada do lado de fora. Um exemplo básico disso que eu tô falando. Como que tá a situação do seu guarda-roupa, do seu closet, do seu armário, das suas gavetas?
das suas coisas, das suas roupas, calcinha, meia, roupas. Como que é a organização desse seu guarda-roupa, desse seu closet? Se ele está bagunçado, arrumado, meio desorganizado, está dizendo muito sobre como você tem organizado os seus sentimentos e emoções. Quando a nossa vida, parece que a gente olha para o lado de fora e tá tudo meio desorganizado. Muito provavelmente, dentro de você, há coisas que precisam de ordem, que precisam de organização. E aí, gente, eu vou abrir a janela que tá muito calor, peraí. E antes de começar, né, antes de a gente falar de fato como organizar, eu quero trazer para vocês ferramentas para vocês organizarem a semana de vocês. Tava lembrando que ontem eu tava numa sessão de mentoria com uma mentorada minha que faz mentoria individual e nós estávamos falando sobre esse conceito de ordem e de caos. Calma que você vai entender tudo isso que eu tô falando. A Dara, você foi pro guarda-roupa e agora você tá falando de ordem e caos. Peraí, você vai entender tudo. Queridas, é o seguinte, ordem e... O que significa ordem? Dentro da bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. E por que isso? Porque é básico que para que a gente possa progredir, nós primeiro precisamos organizar aquilo que nós temos. Para que a gente possa conquistar novas coisas, nós precisamos primeiro organizar aquilo que já nos foi confiado. Isso é um conceito fundamental, é um dos princípios fundamentais. Que para que você possa crescer, para que você possa ser merecedora daquilo que você deseja, daquilo que você quer conquistar, você primeiro precisa também cuidar daquilo que você já tem. Assim como uma planta, para que uma planta que você tem aí, eu gosto de planta, mas isso é um gostar bem recente. Então eu tô ainda me ambientando a lembrar de dar água, de conversar com as minhas plantinhas. Então eu gosto de ver as minhas plantas ali na sacada bem lindas. Mas às vezes eu esqueço de cuidar delas. Mas para vocês entenderem, a sabedoria mais maravilhosa, e eu ia falar de sabedoria agora. A sabedoria é a nossa capacidade de utilizar o nosso conhecimento. E a sabedoria mais profunda e mais fundamental é aquela que nós aprendemos com a natureza. Então, ai meu Deus, Dara, eu quero ser mais sábia. Eu vou dar um direcionamento muito básico para você. Observa a natureza, como que funcionam as leis da natureza, as leis naturais. E e assim como é na natureza, nós precisamos aplicar dentro da nossa vida. Observem uma planta, como eu disse, sou recente nas plantas, mas esse fundamento não é recente, ele é antigo. Para que uma planta ela possa crescer, eu preciso cuidar daquilo que ela já é. Eu preciso regar, eu preciso adubar, eu preciso, se for o caso, transferir a minha planta de um vasinho menor para um vaso maior. Mas faz sentido para você que para que ela possa crescer, eu cuido daquilo que ela já é. Então esse é um grande ensinamento que eu trago para a nossa vida. Antes de você pensar em crescer, antes de você pensar em ocupar novos lugares, antes de você pensar em expandir o seu negócio, você precisa gerir aquilo que você já tem. Você precisa cuidar daquilo que já lhe foi confiado. Então não tem como eu cuidar de uma planta grande se ainda ela é pequena. Eu cuido dela pequena. Eu faço a gestão desse recurso. E nesse caso, o recurso é uma planta. E às vezes a gente fica, eu me incluo nisso, pensando em tudo aquilo que a gente quer conquistar. Nos seguidores que a gente quer ter, no dinheiro que a gente quer fazer, na família que a gente quer prosperar. Mas a pergunta é, como eu tenho cuidado daquilo que eu já tenho? Como que eu tenho cuidado dos meus seguidores que já estão aqui antes de ficar pensando em investir para conquistar novos?
Antes de eu pensar em fazer mais dinheiro, como eu tenho cuidado do dinheiro que já está na minha conta? Seja na minha conta PJ ou na minha conta pessoa física. E eu tenho percebido nesses momentos, e eu tenho percebido de coração que talvez eu esteja passando por esse momento. Esse momento de, ao invés de olhar para tudo aquilo que eu desejo, e eu sou uma mulher muito visionária, muito ambiciosa, e me orgulho disso, e estou aqui todo santo dia para você também se orgulhar de ser uma mulher ambiciosa, de ser uma mulher que quer mais, que quer fazer mais coisas, que quer conquistar mais coisas. Eu sou essa mulher. Eu gosto muito da conquista. Isso me dá tesão na vida, conquistar, ir atrás. Só que me passou pela cabeça que talvez eu não estivesse cuidando das coisas que já me foram confiadas. Antes de pensar em fazer mais, eu preciso organizar aquilo que eu já tenho. Isso é ordem. Autogestão, gestão de qualquer recurso é ordem. E aí vem a questão do caos. Nós estamos em constante equilíbrio entre a ordem, entre tudo aquilo que eu tenho a capacidade de gerir e o caos. E o que é o caos? Cara, o caos é aquela chuva desordenada, é aquela chuva forte que invade, que se você não fechar as suas janelas, ela entra para dentro da tua casa e faz um estrago tremendo. Tá fazendo sentido para vocês? Então vão aqui, ó. Quem tá assistindo, quem tá aqui me acompanhando, quem tá afim de ter uma semana maravilhosa e produtiva, coloca um foguinho aqui. Coloca uma reação para que a gente possa aquecer, para que vocês possam equilibrar essa balança onde eu estou dando e eu também quero receber. Então vocês estão recebendo, então deem para mim também essa contribuição, essa reação. Não é para questão de engajamento do Instagram, é para que eu possa sentir que eu estou falando com vocês, porque para mim aqui aparece somente eu mesma e a panterona aqui. Então eu preciso sentir que eu tô falando com vocês, ok? Então reagem aqui se está fazendo sentido para vocês. Então, falando no conceito de ordem e caos, a ordem, ela é super importante para o progresso, ordem e progresso. Só que o caos, ele é inerente às nossas construções. O caos, a desordem, aquilo que vem de forma inesperada, é parte desse progresso também. Olha a riqueza do que eu vou falar para vocês. Não tem crescimento sem o caos. E o que é o caos? Eu trouxe um exemplo da natureza, que é a chuva desordenada. Só que o caos, meus amores, é aquele imprevisto que você, claro, né? Você agora é redundante. É o imprevisto que você não planejou. É aquele problema, é aquele desafio que te aparece numa segunda-feira às 8h30 da manhã, que você vai ter que remanejar toda a sua agenda para poder resolver aquele problema em específico, porque ele é urgente. Então, as nossas demandas urgentes, elas são o nosso caos. E se você não tem uma base fundamentada de ordem, quando o caos acontece, ele te derruba. Adara do céu, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o caos, ele é inerente ao nosso crescimento, assim como a ordem, só que a ordem e caos, eles são movimentos que se retroalimentam. São movimentos que se retroalimentam. Então é como se fosse um ciclo, algo girando. Ordem e caos. Ordem e caos. Só que o caos é aquilo que vem pra mim que eu não tinha planejado, que eu não tinha me programado para tal. E a ordem é tudo aquilo que eu consigo controlar. A ordem é a gestão. A ordem é a minha autogestão. No caso da minha vida, a minha autogestão é a minha rotina, é a minha alimentação programada, é o meu treino sempre no mesmo horário, é a minha oração todos os dias ao acordar. Então, a minha autogestão
é o que representa a ordem no meu sistema, que é tudo aquilo que eu consigo controlar. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui se considera uma pessoa controladora? Quem aqui se considera uma pessoa controladora e sofre muito quando as coisas saem do teu planejado? Quando as coisas saem do seu controle, você sofre. Quem aqui é assim? Eu sou super controladora. Eu não gosto de falar que eu sou super controladora porque é um desejo do meu coração deixar de controlar todas as coisas. Porque eu desejo entregar as coisas na mão de Deus, que é a minha fé, que é a minha crença. Porque eu acredito dentro da minha fé que Deus tem um plano muito melhor para mim do que o meu plano. O meu plano é somente aquilo que passa na minha cabeça. Os meus planos, os meus objetivos, faz parte de uma inteligência que me é limitada. Agora, meu bem, os planos de Deus, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que tem a visão de longo alcance, é claro que os planos que Deus tem para mim são muito melhores do que os meus. Só que é difícil largar o controle, meus anjos. É difícil abrir mão de querer controlar todas as coisas. É muito difícil. Então, o exercício que eu faço é controlo aquilo que está sim sob o meu controle, que é as minhas rotinas, que é aquilo ali que eu faço, aquilo que eu faço todos os dias. Mas agora, o plano geral, aquilo que vai acontecer daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, eu não quero controlar isso. Eu quero entregar na mão de quem tem uma inteligência ilimitada. Aquele que sabe, que tem a visão de longo alcance, que sabe do meu futuro, sabe tudo aquilo que eu vou realizar. Então, eu quero entregar nas mãos de Deus o controle da minha vida. Só que eu preciso, nesse controle, também manter um mínimo de ordem. E o mínimo de ordem é aquilo que eu posso controlar. Vamos pensar que Deus tem para minha vida, vou dar um exemplo assim bem aleatório. Vamos pensar que Deus tem para minha vida uma profissão de cura, uma profissão de cura médica. Vamos ver que Deus sonhou para mim que eu vou ser uma médica, cardiologista, que eu vou abrir o coração das pessoas e ele sonhou isso para mim. Só que, meu anjo, a rotina de estudo para me formar primeiro em medicina e depois para fazer uma residência na área de cardiologista, sou eu que preciso executar. Sou eu que preciso fazer gestão da minha rotina para que eu possa realizar os planos de Deus. Mas o que eu vejo? Uma mistura total. Eu vejo muitas pessoas falando, entrega na mão de Deus. Se Deus quiser vai ser assim. Meu anjo, Deus quer. Agora, se a senhora não sentar sua bundinha na cadeira e estudar, ou a senhora se levantar para executar, não tem milagre que te alcance. Faz sentido? Deus é o Deus do impossível. Mas e o possível? A senhora, o senhor que me assiste estão fazendo? E esse possível que nos é responsabilidade, que aí entra a autogestão que eu quero falar com vocês hoje. Como está a rotina de vocês? Como que tá? Se a vida é ordem e caos, a ordem que me compete, a autogestão dos meus próprios recursos, se eu não executar, quando o caos vier, quando os imprevistos acontecerem, eles vão te derrubar. Vamos pensar. Um exemplo. O caos é aquela doença que aparece e que você precisa fazer uma cirurgia de emergência. O caos é alguém que fura preferencial e bate no seu carro. O caos é um tombo que você leva tomando banho e que você quebra o braço. O caos é um erro num grande projeto e que precisa ser corrigido. Isso é o caos. Agora, a ordem nesses casos é a reserva que você tem
para possíveis imprevistos. É o plano de saúde que você já está há muito tempo pagando que vai cobrir a cirurgia de emergência que lhe apareceu. Porque se a gente só viver à base do caos, é aí que entram as nossas ansiedades. Se eu só viver pro acaso, se eu não me programo, se eu falo, ai, se Deus quiser vai dar tudo certo. Amor, Deus quer que dá tudo certo. Mas e a tua parte, você tá fazendo? Como que tá a tua rotina? Nossa, se Deus quiser e Ele me dá saúde, ô anjo, tá tomando refrigerante de manhã, comendo fritura, não levanta essa bunda para fazer uma atividade física e tá esperando que Deus te dê saúde? Deus pode te dar uma cura, te dar um milagre. Agora, te dar saúde para um corpo obeso, que você não cuida, que você não faz nada para poder alimentar esse corpo, não se hidrata, não faz nada. Você tá querendo o quê? Aí não dá para reclamar quando o caos vem e te bate em cheio e te derruba. Então, como eu disse, caos e ordem são dois movimentos que se retroalimentam e que fazem com que a vida aconteça, certo? Eu não tenho como controlar o caos, não tenho. Só que determinados pontos, determinados pilares, eu tenho total autoridade para poder gerir. E aí, eu convido vocês para trocar a palavra controlar por gerir. Eu não sou uma pessoa controladora, eu sou uma pessoa que faz gestão, que faz autogestão. E a autogestão ou a gestão de recursos financeiros, recursos humanos, parte desse princípio, dessa sabedoria de entender aquilo que é meu e aquilo que é do acaso. Você pode treinar na tua equipe, você pode trazer os melhores treinadores, você pode me contratar para ir para a tua empresa, para fazer um grande treinamento para essas pessoas, de desenvolver habilidades dessas pessoas. Você pode investir muito dinheiro nisso. Porém, tem uma outra parte, que é a parte das pessoas executarem aquilo que foi treinado. Mas antes de reclamar do acaso, antes de reclamar da situação que está a sua vida, preocupe-se antes se você está fazendo a sua parte. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Faz sentido para quem tá aqui? Faz ou não faz? Quero saber, porque para mim faz muito sentido. Eu não posso reclamar que... Como é que é? Tem uma frase que fala, né? Eu não posso reclamar da chuva que entrou pela janela se foi eu quem deixei as janelas abertas. Então, é aí que entra a nossa autogestão e o que eu quero direcionar para você hoje. O que você quer mudar na tua vida? Uma coisa que eu hoje postei, o meu marido abrindo a porta do carro para mim, e aí chove de direct, né? Ah, eu queria que meu marido fizesse isso. Nossa, não acredito que seu marido abra a porta para mim. Sim. Mas vocês veem o que ele está fazendo por mim. Mas vocês talvez não se perguntam o que eu faço por ele também. A gente só vê os tombos que a gente... Como é que é aquele negócio? Ninguém vê os tombos que eu levo, mas só vê as pingas que eu bebo. É uma coisa assim, eu acho que esse ditado é bem podre e eu esqueci como é que ele é. Enfim, mas o que acontece? Nós precisamos olhar além dos nossos resultados. E até para um relacionamento amoroso. Se você quer encontrar alguém, se você quer melhorar o relacionamento que você já tem, é a velha história das flores bonitas. Se transforme nas flores bonitas. Eu não tô falando de beleza, tô falando assim, seja as flores do jardim para que você possa atrair as borboletas. Então, eu sempre falo para as minhas clientes, às vezes, que falando de negócios, elas trazem as insatisfações. A maioria das minhas clientes são casadas, né? Esse é um perfil, não é um perfil que eu escolhi, mas é o que eu atraio. Talvez porque eu também sou uma mulher casada. Então, quando essas mulheres me aparecem com problemas de relacionamento, entre todos os problemas de empresariais, a gente acaba conversando sobre isso também.
E eu falo que antes de você pensar em buscar um relacionamento fora, você é a pessoa que você gostaria de se relacionar? Você tem os comportamentos da pessoa que você gostaria de se relacionar? Porque escutei esses dias alguém falando, eu queria tanto que meu marido treinasse todos os dias. A pergunta que eu te faço, você treina todos os dias? Eu queria tanto que meu marido seguisse uma alimentação melhor, que não tomasse álcool, que não bebesse, que não comesse tanto açúcar. A pergunta é, você tem essa alimentação exemplar? Percebe? Tudo que eu quero despertar no outro parte de mim, parte de que eu primeiro desperte em mim. Então, aí entra o direcionamento, que é algo tão trivial e tão algo que a gente vê e sabe disso. Mas primeiro eu precisei fazer essa introdução para que você entenda com todo o teu coração que o caos que acontece do lado de fora, ele não vai te derrubar se aquilo que você construiu do lado de dentro, a ordem, está muito bem paramentada, está muito bem estruturada. É aquela história da pirâmide. Eu amo essa metáfora e eu que criei essa metáfora e faz muito sentido pro meu coração. Quais são as estruturas que nós vemos, estruturas históricas que vemos que resistem ao tempo? Tem um ditado, as pirâmides. Tem um ditado que diz: o tempo teme as pirâmides do Egito. Porque elas vão contra tudo aquilo que se fala sobre estruturas, sobre durabilidade de estruturas. As pirâmides têm são mais de 3.500 anos. As pirâmides de Gizé datam a mais de 3.500 anos. Olha que louco, eu tenho um sonho, tenho aqui no meu mural de sonhos o sonho de conhecer as pirâmides do Egito. São muito antigas e elas provocam o tempo, né? A gente vai morrer e as pirâmides vão continuar lá com toda certeza. Então bate vento, bate tempestade nelas e elas continuam intactas. Por quê? Porque elas têm uma base sólida. E nós precisamos ser como pirâmides. Precisamos ter uma base sólida para que vento, tempestade e tudo aquilo que o caos se apresentar na nossa vida, mas que nós nos mantenhamos inteiras, intactas. E como ser uma pirâmide? E como ser resistente como uma pirâmide? Fortalecendo a sua base. E agora entram os direcionamentos que eu vou te dar para essa semana. Quem não tá com papel e caneta na mão, está na hora de ir buscar. Então, uma pirâmide, ela tem uma base muito bem fortalecida. E se você não faltou nas aulas de geometria, você entende que a base de uma pirâmide é uma base quadrada. É uma base que tem quatro pontas. Uma pirâmide, ela vai ter a lateral triangular, mas a sua base é quadrada. A base de uma pirâmide, ela é formada por 4 pontos. E nesses 4 pontos, eu quero que você entenda agora quais são esses 4 pontos que você precisa fortalecer dia após dia e fazer a sua autogestão. Cuidar desses 4 pontos dentro da tua rotina para que o caos, para que os imprevistos, para aquilo que falem de você, para as críticas que vierem, para as crises financeiras, para tudo aquilo que tentarem te destruir, você vai ter fortaleza, forte o suficiente para passar por cima de tudo aquilo. Se você tem uma base forte, não tem crise nenhuma que te derrube. Eu sempre falo, você é do tamanho do seu problema. Se o seu problema hoje é alguém que está criando uma fofoca contra você, você é do tamanho desse problema. Se hoje, qualquer que seja o seu problema que tem tirado o teu sono,
Você é do tamanho desse problema. As suas habilidades, as suas capacidades são proporcionais a esse problema. E eu me incomodaria se o problema que está tirando meu sono for pequeno. Porque esse problema pequeno é do meu tamanho. Eu sou pequena também. Que a gente tenha problemas, todo mundo vai ter problema, ninguém aqui é alecrim dourado do campo. Ninguém é alecrim dourado do campo que não vai enfrentar problemas e adversidades e desafios. Ninguém. Mas eu desejo do fundo do meu coração que os meus desafios sejam cada vez maiores, porque isso significa que eu estou cada vez maior. Agora, se o que tem tirado seu sono é fofoquinha, é boletinho, eu quero que os boletos grandes tiram o meu sono, não os boletos pequenos. Porque isso significa que eu sou do tamanho do problema que eu enfrento. Então, vamos lá. Então, os problemas são o caos, é o vento, é a tempestade. E eu quero hoje construir com você uma estrutura forte para que você seja como uma pirâmide do Egito, que tá lá, forte, dura, tá lá, em pé. Passam-se tempestades, passa o tempo, passam-se gerações e a pirâmide tá lá. Então, vamos fortalecer a base dessa pirâmide. E nessa base dessa pirâmide tem 4 pontos. Que é a sua mente. Coloca aí. Mente, corpo, espírito e intelecto. Mente de alma. Da tua alma. O que habita os seus pensamentos. O que habita aqui dentro é a sua mente. O outro ponto é o seu espírito, a tua conexão espiritual com aquilo que você acredita. Você precisa acreditar em algo que seja maior do que você. Porque se você não acredita em algo que seja maior do que você acredita de uma forma errada que a responsabilidade e o controle de todas as coisas estão sob a sua carcaça fraca. Gente, nosso intelecto, a nossa capacidade, ela é tão limitada perto da capacidade do Criador de todas as coisas. Então tenha uma conexão espiritual. E não é com o meu Deus, é com o Deus que você escolhe. Não é sobre isso. Eu desejo do fundo do meu coração que todas as pessoas encontrem a Deus pelos caminhos que mais lhe fizerem sentido. E eu acho que isso pode ser um tanto disruptivo num mundo onde as pessoas são tão fundamentalistas, num mundo onde as pessoas querem que você siga o Deus delas. Não, eu quero que você encontre a Deus. O caminho é você. O caminho é a sua responsabilidade. Você que encontra o caminho que você quiser para encontrar a Deus. Mas é preciso que a gente tenha essa conexão espiritual. Então, a conexão espiritual é o segundo ponto da base da nossa pirâmide que a gente precisa fortalecer. O terceiro é corpo. O seu corpo precisa estar alimentado de uma forma saudável, hidratado e precisa de movimento. Dara, eu não gosto de fazer atividade física. Você não gosta? Ai, sério, você acha que eu gosto todo dia? Você acha que eu amo? Então, tá na hora da gente também assumir que os nossos desejos, eles não vão nos levar a lugar algum. O desejo de comer uma barra de chocolate inteira, o desejo de ficar na cama até mais tarde, o desejo de não se exercitar, o desejo de comer aquilo que você quer, de fazer aquilo que você quer, eles não vão te levar para lugar nenhum. Então, o terceiro ponto é o corpo. E o quarto ponto, para mim, é o intelecto. É a nossa constante movimentação para aprender cada vez mais. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Se não estiver fazendo sentido, vai fazer sentido a partir de agora. Então tá na hora de vocês reagirem. Fogo, manda fogo, comenta, vamos lá! Então, são 4 pontos da pirâmide que precisam ser fortalecidas. E vai ser fortalecida isso quando, Adara? Todo dia. Todo dia você precisa de espaço na tua agenda. Se você não consegue gerir a sua agenda, é sua agenda que te controla. Se você não consegue ser dono da sua agenda, você vai fazer parte da agenda de uma outra pessoa. Então, todo santo dia você precisa estar fortalecendo a tua base.
precisa de alguma forma encontrar algo que fortaleça, que alimente a sua conexão espiritual. Precisa encontrar tempo para poder cuidar do seu corpo. E cuidar do teu corpo é se alimentar direito, é se hidratar direito, é se movimentar. Você já sabe disso. Você não é nenhuma criança, você não é nenhuma pessoa que nasceu ontem. Você já sabe que precisa cuidar do seu corpo. E se for por estética, tá tudo certo. Mas eu preciso trazer para você algo um pouco mais profundo. Nosso corpo, ele é veículo do nosso espírito. O nosso corpo é veículo do nosso propósito. Você tem alguma coisa para resolver aqui. Você não veio aqui de passagem, tá? Você não veio aqui, vim aqui pagar boleto e tentar emagrecer. Não. Você veio resolver um problema que somente você tem as capacidades, habilidades para poder resolvê-lo. E se o seu corpo estiver em mau funcionamento, você não vai conseguir exercer o seu propósito aqui. Então, se não é por estética, não é por nenhum outro motivo, seja pelo seu propósito. Porque deve ser chato pra cacete você ter um propósito lindo. Você tem uma missão incrível aqui e o seu corpo, ele não é funcional. Imagina você ir viajar para os lugares dos seus sonhos. Imagina você chegar nas Maldivas e chegar lá, o teu corpo para de responder. Você fica doente, pega uma virose e lá fora tem um lugar lindo para você explorar, mas você não consegue ir até lá porque o seu corpo está desfuncional. Então você precisa cuidar do seu corpo, do seu dia a dia, porque você precisa dele como um veículo potente. Imagina ter uma Ferrari dentro de casa e não ter carteira. Imagina não ter carteira, não poder mexer nela. Porque você tem algo lindo para poder realizar. Você tem sonhos para poder realizar, mas o teu corpo não responde a você. Isso deve ser triste demais. Imagina, você tá ali, deitado numa cama, cheio de energia, com espírito forte. Seu corpo morto. Seu corpo não serve para nada. Então, se não é por estética, que seja pelo propósito. Seja bem-vinda, minha amiga. Então, vamos lá. Queridos, então eu tô falando aqui que são 4 bases que você precisa fortalecer nessa semana e todas as semanas da sua vida. A Dara Queiroz não tem compromisso nenhum com o Projeto Verão, com o seu Projeto Verão. A Dara Queiroz não tem nenhum compromisso com o seu imediato, com o seu resultado no curto prazo. Eu tenho um compromisso com criar, treinar mulheres que sejam aptas para treinar as outras pessoas. E essas mulheres são forjadas para treinar para sempre. Não quero que você venha e aprende comigo um macetinho. Aprendeu, isso é o suficiente. Não. Eu quero que você aprenda algo que você nem precise mais de mim. Eu quero que você coloque algo na tua vida e que você tenha resultados além de mim. Esse é o meu compromisso aqui. Por isso que eu falo, né? O Instagram, ele é um veículo temporário. Eu vou continuar de alguma forma, de qualquer outra forma. Porque o meu compromisso é a longo prazo. É comigo e é com você. Porque eu não acredito em fórmulas milagrosas, eu não acredito em fórmulas mágicas e rápidas de sucesso. Isso aí é utopia, isso é conversa pra boi dormir. Faz sentido pra vocês o que eu tô falando? E aí, né? Quando a gente está falando aqui das nossas 4 bases, eu já falei da tua conexão espiritual? Falei. Como que você vai fortalecer a sua conexão espiritual? Eu não sei, mas eu posso te sugerir a forma como eu faço. Todos os dias eu leio a palavra. E essa é a minha forma eu faço uma meditação todo santo dia para o Arcanjo Miguel, que está aqui, que eu acredito muito, que tem um simbolismo muito grande na minha vida, o Arcanjo Miguel. Então, todos os dias pela manhã eu faço uma meditação, uma oração ao Arcanjo Miguel. Essa é a minha forma de criar a minha conexão espiritual. Leio a palavra todo santo dia, escuto um louvor que seja, mas você precisa criar o seu caminho de fortalecimento da tua conexão espiritual. Eu não tô aqui para ditar regras na vida de ninguém. Eu tô aqui para apontar o que eu faço. Eu tenho autoridade para falar sobre a minha experiência, sobre a minha vida e para sugerir que você faça a mesma coisa se fizer sentido para você. Como você vai fortalecer a sua conexão espiritual?
Você quem me diz. Mas se fizer sentido para vocês, comecem, quem quer ter uma conexão espiritual e que é cristão, eu sugiro que vocês comecem a ler os evangelhos. Porque às vezes você vai pegar a Bíblia assim do nada e não vai entender nada e tá tudo certo, aconteceu isso comigo. Mas se você quer ter uma conexão espiritual e se você é uma pessoa cristã, eu sugiro que você comece a ler os evangelhos. Que você comece pelo Novo Testamento, por Mateus, por Marcos, por Lucas e João. Aí você vai conhecer mais sobre Jesus Cristo, e você vai conseguir entender com mais facilidade os outros livros da Bíblia. Então vamos lá. Amanhã, para a gente começar, para que você possa fortalecer as suas 4 bases, tenha um horário fixo para você se dedicar à sua conexão espiritual. Você pode começar com 10 minutos. Meu amigo, minha amiga, 10 minutos é pouco tempo demais. É pouco tempo demais. Então escolha 10 minutos, escolha aí, coloque hora marcada para você criar a sua conexão espiritual do jeito que fizer sentido para vocês. Eu dei o direcionamento para os cristãos para começar a ler o Novo Testamento pelos evangelhos. Mas se você tem qualquer outra religião, você precisa dedicar um tempo para ela, tá? Eu acredito que Deus, independente da sua personificação, do caminho que você escolher, Ele está sempre pronto para te acolher, sempre. Só que você precisa de um tempo para se dedicar a essa criação de intimidade. Se você quer ter intimidade com Deus, assim como você quer ter quando você vai ter uma intimidade com um amigo, você vai saber mais sobre esse amigo, você vai dar tempo a ele, você vai dedicar tempo a esse amigo. Então é a mesma coisa no nosso caminho espiritual. Faz sentido? Aí, um dos outros pilares, eu falei da conexão espiritual, falei do corpo, você já entendeu, né? Precisa cuidar desse corpo, precisa cuidar dessa carcaça. Vai colocar um horário certo. Não, Dara, eu não consigo treinar todo dia. Não precisa, você não precisa treinar todo dia. Coloca aí uma meta básica de 3 vezes na semana, tá mais do que bom pra quem tá parado. Pra quem tá aí tudo enferrujado, 3 vezes na semana é mais do que suficiente. Então tá na hora de você assumir esse compromisso com você. Então já foi corpo, já foi conexão espiritual, agora a gente vai falar de mente. Cara, a mente, pra mim, dos 4 pilares é o pilar mais difícil de fazer a gestão, de fazer essa organização. O que faz sentido pra mim é quando eu tô começando a perceber que eu tô entrando num turbilhão de pensamentos desgovernados, eu pego um caderno, uma folha que seja e começo a escrever o que tá passando pela minha cabeça. Eu recebi um direcionamento recentemente de um mentor que ele falou o seguinte: Adara, você já sabe quais são os pensamentos que te sabotam. Eu tenho os pensamentos sabotadores que eles são muito particulares a mim. E eu também não convém abrir aqui pra vocês. Mas eu tenho aqueles pensamentos que ficam de dúvida, que duvida do teu potencial. Você vai começar algo novo, você vai fazer uma proposta de venda, aí o teu pensamento fica: não vai vender, não vai dar certo. O que acontece? O pensamento, ele é que nem um floco de neve. O pensamento negativo. Se esse floco de neve eu dou sustentação para ele, daqui a pouco ele se transforma num enorme bloco, numa enorme bola de neve que pode me destruir. Então, quando você perceber o primeiro pensamento que começa a te sabotar, você precisa vir com uma postura de comando e falar: hoje não. Vou citar esse exemplo, vai fazer uma venda, aí vem no teu pensamento assim: cara, não vai vender nada, você não sabe vender, você não é capaz. Você precisa vir com uma voz de comando e bloquear o pensamento logo quando ele é um floquinho de neve. Porque quando ele se transforma numa bola de neve, meu amigo, minha amiga, aí ferrou. Então vem com uma voz de comando e fala: não, hoje não. Hoje eu vou vender sim. Aí vai levantar mais cedo da cama pra ir treinar. Aí vem aquela voz: pra quê? Não vai não. Eu vou e eu vou agora. Hoje você não vai me driblar. Hoje você não vai me controlar.
Então vem com a voz de comando. Então, para dominar a sua mente, você precisa ter uma voz de comando, de autoridade para você mesmo. A mente, sim, é a nossa maior inimiga. Então, contra essa inimiga, você precisa criar um escudo. E o teu escudo é essa voz de comando. É todos os dias, é vigiai e orai os seus pensamentos e poder controlá-los, cortá-los. Aí, a quarta parte da base que vai fortalecer a tua pirâmide para que você seja uma fortaleza contra qualquer coisa, contra qualquer desafio, é o nosso intelecto. Gente, por que vocês acham que nós estamos aqui? Por que a gente não morreu ainda? Por que a gente está aqui ao vivo na live e podendo viver a nossa vida ainda e a gente não morreu? Porque todo mundo veio para cá para evoluir. E enquanto nós estivermos vivas, nós estamos aqui buscando por evolução. Para de evoluir para você ver como que você começa a entrar em pensamentos e em sentimentos de angústia, de ansiedade, e aí quem sabe até vai ocasionar uma depressão. A maioria das vezes que eu entro em ansiedade, angústia, é quando eu sinto que eu paro de evoluir. Quando eu paro de aprender, para mim, automaticamente seria porque isso não acontece, seria um movimento de angústia. É como se uma árvore, como eu sempre digo, a sabedoria vem da natureza, a árvore ela cresce para cima, certo? Ela está crescendo para cima, a árvore cresce para cima. É como se você estivesse segurando a árvore para que ela não cresça. Para que ela não cresça. E essa árvore ela vai morrendo. A raiz dela vai enfraquecendo e com o passo do tempo, se fosse possível você segurar o crescimento de uma árvore, ela morreria. É a mesma coisa com a gente. Nós viemos para cá para evoluir. Então nós precisamos dessa percepção de evolução diária. E nada mais justo do que você aprender todos os dias. Você precisa buscar por aprendizado todos os dias, para que você possa estar evoluindo diariamente. Todos os dias, o senhor e a senhora precisam se dedicar ao seu intelecto. Pessoas que estudam todos os dias, pessoas que aprendem algo novo todos os dias, têm muito menos chances de ter a doença de Alzheimer. Já pensou nisso? Olha que loucura. Então, não pare de aprender, de investir no seu intelecto. E eu te desafio, nessa semana, a definir um assunto pelo qual você vai estudar e você vai aprender algo novo. Eu não sei qual assunto. A Dara queria aprender um novo idioma. Por que não? Com tanto material gratuito no YouTube, quem não aprende uma nova língua não é por falta de recursos, porque nós temos esse recurso disponível. É por falta de vontade? E tá tudo bem, mas você precisa assumir isso pra você, parar de dar desculpa. Você não aprende um novo idioma porque você não quer. Você tá com preguiça. Enfim, mas não por falta de possibilidades. A internet vem, né, uma infinidade de material gratuito para que você possa aprender, ok? Então você precisa definir aqui comigo agora o que você vai começar a aprender nessa semana. Não precisa ser um idioma. Às vezes você quer aprender um pouco mais sobre investimentos. Às vezes você quer aprender um pouco mais sobre dinheiro. Às vezes você quer aprender um pouco mais sobre alimentação. Às vezes você quer aprender um pouco mais sobre inteligência artificial. Não sei, mas você sabe. Qual é o assunto que te gera curiosidade? Coloquem aqui pra mim, só os corajosos, o assunto que você vai se comprometer a aprender nessa semana. O que você quer aprender essa semana? O quê? Eu vou me comprometer, cara, eu preciso estudar um pouco mais sobre... Eu preciso estudar um pouco mais sobre... Eu preciso estudar mais sobre inglês. Pra mim é inglês. Eu já tenho uma certa fluência, mas quem sabe
vocês sabem que você não pratica, você vai perdendo. Então eu preciso criar experiências imersivas, eu preciso estudar, ler um livro em inglês, assistir um vídeo em inglês, só com legenda em inglês, assistir um episódio de uma série em inglês. Isso pra mim vai me manter em evolução nesse assunto, vai abastecer o meu intelecto. E eu tenho que estudar já sobre os temperamentos. Eu tenho um livro tá aqui o livro Os 4 temperamentos da educação dos filhos. Mesmo que você não queira ter filho agora, é importante que você aprende muito sobre adultos também, não só sobre crianças. Então é um livro bem incrível sobre temperamentos, mas tem conteúdos maravilhosos na internet. PNL, cara, é isso aí. Eu amo PNL. Amo PNL. Amo. Aquele livro do Tony Robbins, que tá O Poder Sem Limites, pra mim foi uma grande base e eu acabei me especializando. Eu sou practitioner, tá vendo? Preciso estudar inglês mesmo. Eu tenho o nível 1 da formação de PNL, mas eu comecei com esse livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites. Pra quem quer se aprofundar em PNL, eu acho que é um livro interessante pra poder estudar. Então é isso, meu povo. Eu disse que nós temos quatro pontos para que a gente faça a autogestão: mente, corpo, conexão espiritual e intelecto. Agora vai de você colocar na sua agenda momentos, e eu não tô falando momentos drásticos, tô falando de 10 minutos. Se você não puder ler um livro 10 minutos para que você possa ler umas páginas de um livro, ler 5 páginas de um livro, desculpa, mas você é um escravo do tempo. Você é escravo, você não tá liberto. Você é escravo. Porque você não consegue controlar seu tempo, você vai controlar o quê, meu anjo? Se você não consegue gerir o seu tempo, você vai controlar o quê? Você não consegue cuidar da tua agenda, você vai cuidar das outras pessoas? Como é que você vai ser uma líder de sucesso se você não consegue nem liderar a sua própria vida? Aí fica difícil, né, anjo? Então você tem tempo para se dedicar a todas essas coisas. Pelo menos para quem tá no sedentarismo, 3 vezes fazer uma atividade física de 30 minutos. Se você não puder fazer isso, daqui 10, 20 anos, quando você estiver cheio do dinheiro, que eu tenho fé que você vai prosperar, e você não puder viajar porque tá cheio de dor, porque tá cheio de doença, depois não dá para reclamar, tá? A gente erra quando a gente começa a cuidar somente de um ponto da nossa vida. A gente se dedica à carreira. Eu vou fazer dinheiro, vou ficar rica. E esquece do corpo. Esquece de cuidar do corpo no sentido de ter um corpo forte, de ter um corpo flexível, que vai te levar para a realização dos seus sonhos. Ou investir somente numa área e esquecer dos seus relacionamentos, esquecer do seu casamento. A gente não consegue ser feliz com apenas um lado da vida organizado. É natural, é muito mais saudável que a gente leve a nossa vida de maneira sistêmica, que a gente vai cuidando de todas as coisas, se dedicando um pouquinho por dia, fortalecendo a nossa base para que a gente se mantenha forte, porque, meu anjo, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que a vida vai te bater, que a vida vai me bater, a vida vai nos comprovar, a vida vai nos colocar desafios cada vez maiores. E se a gente não estiver fortalecidas para esses desafios, a gente vai sucumbir, a gente vai se diminuir a pessoas somente reclamonas e vítimas da própria vida. Eu espero que tenha feito sentido. Eu desejo uma semana abençoada, cheia da presença de Deus na vida de cada uma de vocês. Que vocês consigam cuidar de vocês, fazer gestão dos próprios recursos que lhe forem confiados. Um beijo no coração de vocês. Eu tô morrendo de fome e eu vou lá comer. Beijo!